Oi, vidas! Oi, 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 oi. Estamos aqui hoje no vídeo para falar da Sofia, a minha terceira menina, que fez 11 anos agora segunda-feira, dia 19, segunda-feira passada, dia 19, a Sofia fez 11 anos. Oh, meu Deus, não tenho mais bebês, meninas, né? Porque o Bernardo é meu. Enfim, a Sofia, eu vou direto ao ponto. A Sofia, desde o primeiro momento que eu descobri que eu tava grávida dela, foi um probleminha. Porque eu descobri que tava grávida, já era tipo o período que dava pra descobrir o sexo do neném, porque eu descobri depois. Eu já tava. Não foi como. No caso, a Júlia, que Deus me mostrou que tava. Que eu tava gerando e tal. Mas eu senti muito enjoo. E aí, quando eu senti o enjoo, eu falei, tô grávida. Já fui logo fazer o teste, eu já sabia que tava grávida também, mas não foi tão instantâneo assim. Enfim, e aí já tava em período de fazer, de já saber o sexo. E daí eu fui pra sala, né, pra fazer os exames, tudo bonitinho. É tanto que eu lembro que eu nem fiz exame de sangue, a gente fez o teste de farmácia. E logo após a gente já foi fazer a. Foi tentar fazer a transvaginal. E daí, quando chegou lá, ele falou assim: não, não é possível, o neném já tá maior. Então a gente fez logo a ecografia, tudo certinho, para levar pro médico na época. E quando a gente chegou lá, o médico colocou ultrassom, mexeu. Aí falou assim: mas e aí não mostrou nada. Semana que vem você volta que a gente faz outra ultrassonografia para ver o sexo. Só que eu estranhei, né? Porque já era minha terceira filha. E aí ele falou que não tinha, não mostrou o coração, não mostrou perninha, braço, não mostrou nada, como se não tivesse nada. Só que eu achei estranho quando ele passou pela para ver o coração que ele não viu. Eu achei estranho, mas era bem baratinho na época lá nessa clínica. E daí a gente não ficou. Eu falei, não, tudo bem, como vai voltar semana que vem, eu pergunto pra ele, né? Eu vejo direitinho. Saí de lá, eu já sabia. Gente, tinha tipo uma bolinha, assim, bem pequenininha, uma bolinha. E tava já muito. Tipo, como se não tivesse desenvolvido. Já tava a bola, uma bola assim já maior. E não como se não tivesse desenvolvido. E eu já meio assim, peguei, já cheguei na igreja, já pedi oração. Passamos a semana. Não lembro se a gente estava em época de campanha na igreja, mas a gente passou uma semana em oração antes dessa. Meu Deus, tô morrendo de sono. Bernardo não me deixa dormir à noite. Relevem, gente, perdão. Perdão mesmo. E aí, quando foi, deu algum problema, alguma coisa assim, parece que o médico não ia estar. Eu sei que foi mais uma semana. E eu apreensiva pra caramba. Daí a gente pegou isso por essa outra semana. E eu já fui chorando pra clínica, porque eu falei, eles vão mandar tirar, eles estão. Ele mandou ir hoje só pra tirar, e não adianta. Então já fui chorando, desesperada. Eu já sabia que quando eu saísse de lá, eu ia direto pro hospital pra tirar o feto, né? Só que quando eu cheguei lá, o médico ficou surpreso, o próprio médico ficou surpreso. Ele falou assim: Nossa, mãezinha, que coração forte. Aí eu falei assim: ele mesmo levou um susto. Aí ele falou assim: Não, ela tá bem, ó, os bracinhos, tal, não sei o quê. Aí ele pegou e falou bem assim: Mas não consigo ver o restante das perninhas. Tipo, tinha formado, tipo assim, aqui tá a perna inteira, né? Que é o fêmur, o joelhinho, o restante da perna, o pé. E só dava pra ver até a metade, tipo até o joelho. É como se não tivesse as partes de baixo da perna dela. Onde a canela, o pé, essa parte assim. E aí também não dava pra ver o sexo. Ele falou: não, ela tá de perninha fechada, não sei o quê. Aí a gente já voltou mais duas vezes e ele não conseguia ver o sexo. Enfim,
E também não conseguia ver o restante da perna dela. Enfim, eu já tava em desespero e tava muito feliz, porque eu tenho certeza. Quem acredita pode acreditar, quem não acreditar também não acredita. Mas eu tenho certeza que foi o Senhor que criou as outras partes da Sofia, porque ela não tinha, eu tinha certeza, o feto não tinha desenvolvido, eu tinha certeza que eu ia ter que ir pro médico para retirar. Aí depois dessas 2 vezes que o médico tentou ver o sexo dela e não conseguiu, o médico muito preocupado, porque também não via as outras partes da menina, né? Pediu a tal da morfológica, caríssima. Hoje é muito mais em conta. Antes, além de não ter o dinheiro para fazer, ainda era muito difícil achar o local que fizesse. Você parecia uma saga, uma peregrinação até chegar à clínica, e aí daí a gente conseguiu no Anchieta, porque tinha que ser de emergência e não tinha nenhuma clínica que fizesse, tipo, só daqui um mês, daqui não sei quanto tempo. E a gente não podia. Depois que a gente conseguiu fazer essa morfológica, o médico também falou a mesma coisa. Esse médico balançava a minha barriga com esse aparelho, com a mão. Balançava, balançava. Sofia nada. Sofia não mudou, Sofia não mexeu. Mas viu que o coração tava bem e tudo. Então o médico pegou e falou pra mim, eu da consulta, né? Falou assim pra mim, do meu pré, do meu pré-natal. Falou assim pra mim, mãezinha, é o seguinte, sua filha tá viva, seu bebê, né? Porque a gente não sabe o sexo. Seu bebê tá vivo, tá tudo bem com ele. A gente, lógico que tá faltando a gente visualizar as outras partes do corpo dele. Mas é porque a gente não tem os equipamentos corretos para fazer. E você tem que ficar buscando no particular. E vamos aguardar. E depois nós refazemos outros exames. Nisso, gente, foi passando tempo e eu ia nas consultas. Na consulta eu trabalhava muito também. Aí, quando foi com 6 meses, sem descobrir o sexo, sem descobrir nada. Eu tava descarregando uma carreta, porque eu trabalhava numa transportadora. E eu tava descarregando essa carreta e a barriga fez assim, ó. Tipo, como se tivesse soltado alguma coisa dentro. Endureceu todinha. E eu travei, já tava mais ou menos na metade da carreta. E eu travei, não conseguia mexer mais. E aí eu peguei e tive que parar de trabalhar. E daí eu fui cuidar melhor dos meus exames, de tudo. E desde então foi uma saga. Até os 9 meses, eu passei por uns 300 médicos para descobrir o que tinha com essa criança. Não dava para ver o sexo, não dava para ver as pernas da criança. E eu fiquei. Aí depois, novamente, depois, acho que eu já tava com uns 7 meses e meio, 8 meses. O médico falou: não, mas a gente precisa saber onde é que tá o restante das pernas dessa menina. E aí eu peguei e fui de novo no Anchieta, que foi o único lugar que tinha achado, e aí era outro médico. Aí ele me judiou. Meu Deus do céu. Aí ele me judiou. Ele balançava esse aparelho, tipo, de ultrassom, não é pra machucar, né? Mas ele enfiava assim, ó, e falava: aguenta aí, mãezinha, que a gente vai achar cadê esse menino, essa menina, e vai achar essas pernas. Senão a gente tem que ver, tipo como se tivesse que ver o outro lado a barriga, tipo assim, daqui da frente dava pra ver, né? Mas eles queriam ver, tipo, atrás da barriga. Atrás, entre a barriga, né? Entre a frente da barriga e minhas costelas. Eles queriam ver no meio, pra saber o que estava acontecendo. E ele me bulinou de todas as formas possíveis dessa terra. Mas conseguiu ver. Quando ele começou, conseguiu ver um pedacinho, é tanto que não deu nem tempo de filmar na ecografia. As pernas dela estavam, tipo, caída para trás, tipo, ela tava assim, a cabecinha dela aqui, do mesmo jeito que ela foi gerada, tipo, ela não mexeu até nascer. Tipo, do jeito que ela foi gerada, daí Deus concedeu o milagre da vida dela e ela poder desenvolver os seus membros.
Daí, logo após que a gente descobriu, mesmo todas as ecografias, ela estava na mesma posição. Na época, eu deveria ter guardado todas. Na época, eu acho que eu não tinha noção do milagre que eu estava gerando. Eu não tinha. Nossa, minha consciência ligada em Deus era, tipo, já era cristã, mas não tinha nem noção, vivia totalmente com os pensamentos aqui, confiando em coisas terrestres, né? Não tinha ainda, como que fala, o sentimento ou o entendimento de ser dependente de Deus, da importância de ser dependente de Deus. Então, a cabecinha dela, do jeito que ela foi gerada, assim ela nasceu. A cabecinha dela aqui embaixo, aí o corpinho dela, e aí as pernas, ela tava tipo como se fosse de frente, tipo como se fosse olhando pra frente. E as perninhas dela, quando chegava aqui no joelho, ou não, vocês não estão vendo, quando chegava aqui no joelho, quebrava tipo assim pra trás e ficava as perninhas lá atrás como se tivesse sem sustentação. Era mais ou menos assim, tipo, tava jogado pra trás. Ela tava tipo como se fosse de frente, como se fosse mergulhar. De frente. E quando chegava no joelhinho, as perninhas caíam pra trás e ficava lá, perdido. E E daí o médico também, com muita insistência, não me deu certeza do sexo também. Ele só falou assim: olha, mas eu acho, pelo que a gente tá vendo aqui, parece que é uma menina. Mas eu não tenho como te dar uma certeza absoluta. Vai ter que ou fazer outras ecografias ou esperar nascer para ver. Mas parece que é uma menina. E daí eu fiquei muito feliz, tal, mas sempre com a preocupação. E eu não fui fazer outra ecografia, porque eu acho que eu já tava com uns 8 meses e meio, já tava quase para nascer. E, e doeu muito essa ecografia, foi muito difícil. Então, eu não queria passar de novo por aquilo. E, gente, atualizar vocês nos fatos, eu não sei se eu falei, não tô lembrada. Mas a Sofia nasceu, eu tinha 23 anos. E eu, com 23 anos, já tinha 3 filhos. A pessoa não sabia cuidar nem dela ainda. Piorou de outras crianças. Mas estava lá eu, né? Eu conto que eu não sei, tipo, o dia que as meninas foram feitas, né? Essas coisas assim. Mas realmente, nenhuma delas foram, tipo, planejada. Ou foi só mesmo a profecia de Deus e amém. Não teve nada. E eu me prevenia, viu, gente? E mesmo assim, com 23 anos, eu já tinha as 3. Então, assim, por mais que eu cuidasse delas e tudo, eu não tinha aquele entendimento do que é ser mãe. Então, doeu muito. Eu, de vez, insisti em investigar mais, fiz foi me recolher e me esconder, porque ficava muito ruim ficar fazendo aquele tipo de exame. Enfim. Aí fizemos isso, levei pro médico, aguardei a hora de nascer, não nasce, porque eu não entro em trabalho de parto. Dela, eu ainda senti uma dorzinha, as contrações, porque eu fiquei orando e pedindo a Deus, Senhor, me manda o trabalho de parto, as dores do parto para me saber. E eu passei o dia sentindo cólica, 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 cólica. Só que eu não sabia que era o trabalho de parto. E eu já tava tendo contrações, eu não sabia. Mas enfim, aí daí fui para o hospital de madrugada, acho que eram umas 3 horas da manhã quando eu fui. Ela nasceu logo pela manhã. Acho que nem foi logo pela manhã, acho que foi uns 10, 11 horas da manhã, alguma coisa assim. Foi uns 10, 11 horas da manhã. Ou foi a Júlia que nasceu 10, 11 horas e a Sofia às 18. Ai, amigos e amigas, não sei. É muito filho. Depois eu vou ver. E aí, Sofia nasceu. Quando ela nasceu, lindinha, perfeitinha da mamãe, um bebezinho assim, saudável, tava tudo bem. Quando foi chegando pros 5 meses da Sofia, primeira amamentação não existiu. Ela chorava horrores. Fui pra casa amamentando, acho que ela tava com muita fome, não sei. Chegou em casa, tava a avó dela, a Bisa, foi um Deus nos acuda. Pensa os antigos que coloca, como que fala?
Ah, é assim que faz. Ah, não, é assim, é assado, não sei o que, gente. Foi uma turbulência violenta. Mas enfim. A menina não pegava mingau nenhum. Mamava e chorava 24 horas. Não queria ficar no peito. Eu acho que ela tinha a mesma intolerância que o Bernardo tem. Só que naquela época, eu. É tipo 11 anos atrás, gente. Tipo, a assistência assim era zero. E eu também, gente, olha, eu não raciocinava, viu? Eu era igual um zumbi. Depois dos meus 25, eu comecei, Deus deu a graça de eu ter um momento de lucidez e me movimentar, mas eu era igual zumbi. Tentei dar mingau, tentei dar tudo, a comida, era muito seletividade, era muito difícil. E aí, depois que passou esse período da comida, mas acho que porque eu era novinha, tipo, eu não sentia muito que era dificultoso e tal. Tava lá, eu fazia, pronto, e cuidava dela. E eram muitas opiniões ao meu redor, muitas opiniões. Enfim. Aí eu peguei, dei leite com açúcar para ela, leite de vaca, que foi o que ela pegou para tomar. Então, foi isso que eu dava. Era tipo muito pouco açúcar, acho que era só para. Aí eu amornava 30 segundos no micro-ondas e dava para ela. E ela se acabava de tomar. Ou leite com Nescau, que ela gostava. Hoje em dia ela gosta um pouquinho de leite com Nescau, mas ela, acho que ela pegou foi trauma do leite. Enfim. Depois disso, a Sofia com 5 meses, cadê que Sofia? E ela nem se mexia. Ela ficava no carrinho, quieta, não chorava para comer, não chorava quando fazia cocô, não chorava, tipo, de nada, ela não se mexia. Se eu colocasse ela no carrinho, naquela posição, naquele momento, ela ia ficar naquele carrinho, daquele jeito, até a hora que eu voltasse. E era assombroso, eu ficava, nossa, assustadíssima. Aí uma vez eu desci, que a empresa era embaixo, né? A empresa era nossa, então ficava embaixo da casa, eu desci, alguém me chamou lá embaixo para ver alguma coisa de uma carga, e eu coloquei ela no carrinho e falei, vixe, não vou levar a Sofia não, que eu já ia dar mamar para ela ou fazer alguma coisa e botar ela para dormir. Aí eu só corri lá embaixo, fui lá, quando eu cheguei lá, resolvi o que eu tinha de resolver e voltei. Quando eu voltei, eu me dei conta que tinha passado acho que 1 hora que eu demorei e eu não tinha me dado conta porque eu fiquei envolvida no assunto e não prestei atenção. E quando eu voltei já tinha passado 1 hora e depois dessa hora e que eu olhei pra ela no carrinho quietinha, sem movimentação nenhuma, tipo, ela não tinha mudado nem a posição da mão. Eu fiquei muito preocupada, meio desesperada e fui pro médico com ela novamente, pra consulta dela que já tinha, né? Eu fui e explanei pro médico. E o médico só falava assim: não, essa menina não tem nada, não, não se preocupa, não, que ela não tem nada, não. Não, a menina é super saudável, ela não tem nada, sua filha goza de saúde, porque fez aqueles testes de sangue, as coisas tudo, e estava tudo bem. Nunca me falaram de teste de pezinho na Sofia. Tipo, a gente colheu, mas ninguém nunca entrou em contato. Se entrou, também não sei o que aconteceu. É... Inclusive, eu tive uma ideia aqui. Eu vou atrás ver se tem como ver o teste do pezinho de todas as minhas meninas, porque a do Bernardo veio cheio de peteco, cheio de problema, o menino veio premiado e eu não sabia. Uma ótima ideia. Vou, eu nunca parei para ver isso, pois eu vou atrás ver se tinha teste do pezinho das meninas. Hoje em dia, o teste do pezinho faz, tipo, muitos exames, se eu não me engano, são umas 30 doenças, 35 doenças. Antigamente, tipo, fazia só 10 ou era 11. Então, é uma diferença enorme, né? Hoje pega mais outras coisas. Enfim, aí fui. O médico, não, mas ela é bebê, não sei o quê. Aí depois eu voltei de novo. A menina com 1 ano, ela não engatinhava, ela não sentava, ela não andava, ela não falava papá, mamãe, não tinha som nenhum, ela era muda.
E aí eu fui, fiz um escândalo lá no médico, tudo, e aí ele falou assim: não, mas então a gente vai encaminhar ela pra genética, não sei o quê. Pra genética não, naquela época nem tinha isso. A gente vai encaminhar ela pro estímulo. Encaminharam pro estímulo, ela fez fonoaudiólogo, fez o estímulo precoce, que é pra ela sentar, pra andar, pra engatinhar. Eu sei que ela veio fazer essas três coisas: sentar e engatinhar com 1 ano e meio. Pra andar foi quase com 2 anos, isso com acompanhamento semanal. E daí veio a fala. Ela ficou até uns 3 aninhos no fonoaudiólogo e deram alta pra menina. Tipo, não tinha laudo, não tinha falando que ela tinha, igual o pessoal tem, né? Diagnóstico das coisas e tudo, não tinha. E aí eu coloquei ela na creche e a gente ficou 4 anos de creche. Mãezinha, a Sofia tem algum problema. Mãezinha, a Sofia precisa de ajuda. Mãezinha, a Sofia precisa de um médico. A Sofia não desenvolve. A Sofia faz xixi cocô na roupa quando troca de professor. Mãezinha, a Sofia não interage. Mãezinha... Aí fui pro médico. Sabe o que o médico fez? Colocou a menina no Centro Olímpico, que é um centro de recreação que tem aqui na região. Colocou ela no Centro Olímpico, porque disse que era para ela desenvolver a interação social. Aí foi, ficou nesse tal do Centro Olímpico. Ela odiava fazer as atividades, odiava fazer tudo. Depois de um tempo eu tirei ela e ficou nessa. A escola reclamava, aí eu ia no médico. O médico falava que a menina não tinha nada, que os professores estavam exigindo muito, voltava para a escola. E o relatório vinha. E nada. Aí uma irmã minha falou assim: Silvane, eu tenho um plano de saúde e descobrindo que minhas meninas têm X frágil e autismo. E aí eu falei assim: o que é X frágil? É deficiência, né? No X, no Y, aquela historinha que a gente aprende na escola. É nos cromossomos. E aí dá alteração e dá deficiência, sim. E tem que pesquisar. Aí eu, tá bom. Aí passou ainda algum tempo. O pai delas dizia que ela não tinha nada, que a Sofia não tinha nada, que não sei o que. Eu falei: a neném tem problema sim, ela precisa de ajuda. E não, você tá inventando coisa, que essa menina não tem nada. Aí, enfim, aí eu consegui juntar um dinheiro e fui no Sabin, que na época era o único que tinha. Isso, gente, a Sofia tinha 7 anos. Desde que ela nasceu, detectei. Mas não tive apoio nenhum. Não culpo ninguém, porque eu sei que eu tinha que fazer por ela, mas foi bem difícil sozinha. E, e ela começou o tratamento, fiz o exame, deu positivo, deu a trinca completa, que parece que é acima de 220, é tipo como se fosse a dosagem máxima, sei lá, alguma coisa assim. E deu positivo para X frágil, e deu, como que fala? Alterações mesmo nela por vários lugares. E de imediato, quando cheguei no médico, ele viu o exame, né? Não tinha mais o que fazer. E já me encaminhou para genética, para estímulo, para tudo. E daí ela começou o tratamento dela até antes da pandemia. Tem, tipo, ela fez tratamento acho que 2 anos. E aí eles já deram um laudo para ela e tudo. E aí a médica disse que ia investigar autismo. E até hoje não investigaram o autismo, se a menina tinha ou não tinha. Eu tenho certeza que ela tem, por conta do comportamento dela, mas por esses dias eu estarei fazendo os novos exames dela particular, vou fazer um esforço para pagar, também não tenho condições, mas porque eu estava esperando a rede pública, tem um ano que ela está esperando passar pelo neuro, novamente, né? Para ver essa questão do outro lado e nada. Então, vou tentar buscar de outra forma. E ela, para ser alfabetizada, ela foi alfabetizada com 10 anos de idade, esse ano passado. No iniciozinho do ano passado, ela conseguia ler e escrever, porque a gente paga um reforço para ela especial e que o professor
tem alunos especiais e faz uma proposta justamente para eles aprenderem a ler e escrever. De lá para cá ela desenvolveu, mas ela não tem, tipo assim, não é igual às outras crianças. No laudo dela, é laudo mesmo que a neuro passou, tá como retardo mental. Porque o X frágil, gente, eu vou dar um alerta, mamães que acham que os meninos têm alguma coisa e não sabem o que fazer, não descobriram nada, façam esse teste do X frágil. Quase ninguém fala, alguns médicos nem sabem o que que é. Então faça o teste, é como se for, eu comparo assim, como se fosse um autismo, é tipo parente do autismo, grudado no autismo. Isso é o X frágil. E só que muitas mães não sabem, muitos pais não sabem. Procurem na clínica. É um exame de sangue que faz, é rapidinho. E sai o teste, tipo, no outro dia. E você sabe se seu filho tem algum probleminha ou não. Que às vezes não é identificado por essas doenças que já são protocoladas ou que já estão aí, né? E por isso que até o laudo dela é de retardo mental. Aí colocou ajuda na escola, monitor, ajuda, sala de recurso que ela precisa, tal, algumas coisas que ela tem intolerância. Só que parece que se você travar o tratamento, as coisas não andam, entendeu? Chora sem motivo. Nossa, você descrever um autista. Enfim, então, vou fazer os exames dela esses dias. E o nome dela é Sofia Vitória, não porque ela nasceu viva, é só porque a gente criou, a Ana Clara criou o nome dela de Vitor, porque a gente achou que ia ser um menino, né, o terceiro. E daí a gente colocou Vitória só para agradar o coração da Ana Clara, porque ela queria Vitor. E aí a gente colocou Vitória, porque era o feminino de Vitor. Não é por conta do nascimento dela ser um milagre, né? Mas a trajetória, assim, eu tô contando a trajetória dela do quadro clínico dela, né? Mas ela é uma criança maravilhosa. Nossa, muito maravilhosa, carinhosa ao extremo, lógico, né? Só das pessoas que ela confia. E super organizada, super esforçada. Tem um jeitinho dela próprio. Até hoje ela fala frases totalmente desconexas ou frases erradas, palavras erradíssimas, que a gente vai buscando corrigir com as terapias e tudo, mas é o jeitinho dela. E a gente fica apaixonado com o jeitinho que ela fala com a gente. As palavrinhas erradas que ela fala. É fofinho demais. Mas eu sei que teve umidade para ver essas palavrinhas erradas e tava tudo bem. Agora, gente, tô buscando recurso mesmo, porque o tratamento dela, eu quero que ela se desenvolva. Ela disse que vai ser cabeleireira, isso já me aliviou o coração, porque é um serviço manual e ela é muito boa com coisa manual. Então, a mão dela é muito firme. Então, eu vou buscar as terapias dela esse ano com mais intensidade. E estou buscando recursos para isso. Mas é minha filha amada, lindinha, foi quem me ensinou a ser mãe, porque eu já tinha as outras duas, mas quando eu me vi com as três e a Sofia precisando de ajuda, eu precisando ser cuidada, ser tratada, o que eu pensei? Meu Deus, eu não fiz isso com as outras meninas, eu não cuidei dessa forma, eu não cuidei com essa proteção, com esse olhar de leoa, vamos dizer assim. E eu digo para vocês, se você não tem essa consciência, eu sei que eu era nova, tudo, mas se você não tem essa consciência do que é ser mãe, do que é ser o afago, o carinho, o abraço dessa criança, eu te falo, seja hoje. Faz que o Senhor Jesus faça cair a ficha em você agora, que você não precise gerar uma criança com alguma deficiência, que você não precise passar pelo vale da sombra da morte, que você não precise ter problemas maiores para descobrir as preciosidades que você tem em casa, que você não precise passar por nenhuma tragédia para ver a bênção, alabaçura, canta alabaçura, alabaçura, canta para ver a herança preciosa que você tem em casa.
Eu hoje tenho muita consciência do que é ser mãe e abraço minhas filhas realmente como uma leoa. Porque eu sei, hoje eu sei a, a necessidade que elas têm de mim, a necessidade que eu tenho delas, e a necessidade de cuidar dos bens que o Senhor me confiou, de cuidar dos bens que o Senhor colocou na minha mão. E isso não tem preço. A necessidade hoje que elas já estão maiores, a Ana Clara fez 15, a Júlia tem 13, a Sofia fez 11 agora. Que eu vejo que elas estão se caminhando, se eu formei ou não pessoas de bem, se eu formei ou não mulheres fortes, se eu formei ou não mulheres que vão saber lidar, viver na vida, no dia a dia. É muito complicado você saber se criou um ser humano e se você fez dar frutos com os frutos que o Senhor te deu. É mais sobre isso, é o que eu quero te chamar a atenção, é isso. Que o Senhor te renove, te restaure, abra os seus olhos. Eu profetizo na sua vida que o Senhor abra os seus olhos espirituais e que você sinta o poder do Espírito Santo, a clareza, que ele te dê um momento de lucidez, sem que seja necessário você passar por alguma dificuldade pior. Que ele te dê esse entendimento, esse afago, esse carinho com seu filho genuíno e que seja ele te guiar em toda a criação. Obrigado por me escutarem até aqui. Eu sei que é testemunho, eu demoro mais um pouco. Eu poderia contar, poderia fazer uma live desse assunto, porque me toca muito e a necessidade de despertar outras mães para o cuidado, para ser leoas com seus filhos, grita ao meu coração. Mas outro dia a gente fala de outros assuntos como esse. Eu agradeço por vocês que ficaram até aqui comigo, por ter ouvido, curtido esse tempinho aqui com a gente, que tenha abençoado a sua vida, que tenha te instruído, que tenha agregado algo à sua vida, no seu relacionamento com Deus, com a sua família, com seus filhos. Compartilha, curte, se necessário for, abençoe a vida de outra pessoa. E eu volto depois para mais vídeos com vocês. Obrigado pela companhia. Um beijo.